Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para a gente poder discutir um pouquinho, fazer uma revisão. Eu sou o professor Thomas, sou professor de física, vou ajudar vocês um pouquinho com essa parte da física, essa introduçãozinha à mecânica, para a gente poder pensar alguns conceitos que aparecem lá na prova do Enem. Então a gente sabe que o Enem é uma prova que ela vai trabalhar muito mais com o entendimento, com a leitura da questão, do que efetivamente com a sua formulação, do que efetivamente com a conta. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, olhando alguns conceitos, olhando algumas questões aqui da física, para a gente poder tentar entender alguns pontos. Eu separei 3 pontos aqui para nós, que vão com certeza aparecer lá na nossa prova. Mas é importante sempre salientar o seguinte, sempre lembrando que o que vai aparecer lá, no geral, são questões muito mais de interpretação, são questões muito mais de estudo, de relação, de você conseguir relacionar coisas entre as áreas de conhecimento, do que efetivamente uma prova de fazer conta, uma prova fechada. Tá bom? Para a gente poder conversar, eu separei aqui para nós 3 pontos da mecânica. Eu separei para nós o movimento, a questão do movimento. Eu separei para nós as forças, as leis de Newton. E eu separei para nós o conceito de energia. Então, a gente vai trabalhar com esses 3 pontos que com certeza vão aparecer lá. E a gente vai trabalhar um pouquinho também, eu vou tentando falar um pouquinho também da história, de como eles apareceram. Por quê? Porque é importante contextualizar, porque o Enem gosta dessa contextualização. O conceito central, para onde a gente vai se direcionar, é o conceito de energia. Por que o conceito de energia é um conceito central? Porque ele é o que a gente vai chamar de conceito transversal. O que é um conceito transversal? É aquele que aparece em várias áreas do conhecimento. Ele transversa, ele atravessa várias áreas. Então, você vai, de repente, estar fazendo uma prova de biologia e vai aparecer lá uma energia química. Você vai estar fazendo uma prova de geografia e vai aparecer lá uma energia solar, uma energia hidrelétrica. Você vai estar fazendo uma prova de química e vai estar falando lá de uma energia de ativação da reação. Então, é um conceito que ele vai aparecer em vários lugares, tá? Por isso a gente chama de conceito transversal. Então, a gente vai preparando para chegar lá, para poder trabalhar com esse conceito. Então, para a gente começar a pensar nisso, para a gente começar a falar disso, a gente vai dividir a física em 2 momentos. Um primeiro momento é todo o conhecimento que vai começar lá com o Newton, Galileu, Newton, e vai se estender até o ano de 1900 com Max Planck. Isso é o que a gente vai chamar de física clássica. É a física dos corpos do cotidiano, do dia a dia. É a física que trata de corpos que nós temos aqui agora. Então, ela trata de tudo isso que você está vendo aí ao seu redor. Segundo esse pensamento, que é o que a gente vai chamar de física clássica, nós temos uma visão do que acontece. De 1900 para cá, a gente tem o que a gente vai chamar de física moderna. A física moderna, ela vai aparecer para nós como trabalhando com coisas ou muito pequenas, os átomos, as moléculas, o que forma os átomos, ou muito rápidas, como a luz, como partículas que viajam a velocidades muito perto da luz. Para o Enem, é interessante para a gente falar um pouquinho da física clássica. E na física clássica, a gente começar a entender como é que a física ela faz a divisão disso, desse conjunto de coisas que ela estuda. Mas o que a física estuda? Vamos lá. A física, ela é uma ciência simples, simplória, que ela só quer estudar o universo inteiro. Então, tudo que existe de concreto no universo pertence ao campo de estudo da física. Física vai trabalhar todas as interações, todas as construções, todos os corpos, tudo que acontece dentro disso que a gente chama de universo. Porque a gente acredita que só tem um, pelo menos até agora a gente só soube de um. Para a física clássica, esse universo, que é isso tudo que existe, é o tudo que existe, ele vai se dividir em dois grandes grupos, em dois grandes coletivos. Um é o que a gente vai chamar de matéria, outro é o que a gente vai chamar de energia. Então, tudo que você tem,
tudo que acontece dentro desse nosso universo, tudo que acontece no nosso dia a dia, ou é matéria ou é energia. Qual a diferença entre as duas? A diferença fundamental entre as duas é a massa. Quem tem massa é matéria. Quem não tem massa é energia, na visão clássica. Por exemplo, luz tem massa? Não, luz não tem massa, mas ela é alguma coisa, então ela é energia. Som tem massa? Não, som não tem massa, mas ele é alguma coisa, então ele é energia. Agora, nossos celulares, eles têm massa? Bom, eles têm massa, então eles são matéria. O ar que está ao nosso redor, ele tem massa? Ele tem massa, então ele é matéria. Então a divisão que a gente vai fazer é bem essa. Se tem massa, é matéria, se não tem massa, é energia. De uma forma mais bonitinha, de uma forma mais científica, a gente pode dizer assim: matéria é tudo que possui inércia e energia é tudo que possibilita realizar trabalho. Mas o que é cada uma dessas coisas? Olha só, a inércia, ela é a capacidade de ficar do jeito que está. E o trabalho são as mudanças que podem ser ocasionadas em alguma coisa. Ficou estranho? Vamos devagar que a gente vai entender isso melhor. Primeiro, vamos dar uma volta no tempo, vamos buscar a Itália, vamos lá para a Itália, para Florença dos Médicis, e lá a gente vai conhecer esse cara aqui, ó, o Galileu Galilei. O Galileu Galilei, ele foi um físico, matemático e astrônomo que no século XVII, desculpe, para ser mais exato, no século XVII, finzinho do século XVI, começo do XVII, ele vai trabalhar, ele vai discutir o trabalho de um cara chamado Copérnico, que dizia que a Terra girava em torno do Sol. Tranquilo, né? Tranquilo para nós. Naquela época não era tão tranquilo assim. Naquela época eles acreditavam no contrário. Eles acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra. O Galileu, estudando os trabalhos desse Copérnico, desse cara, fala: não, está tudo errado. O Sol está parado e todo mundo, Terra, Marte, Mercúrio, todos os planetas giram em torno do Sol. A galera ficou brava com ele e chegou nele e falou para ele: ó, ou você volta atrás, fala que você estava meio errado, ou a gente vai mandar queimar você. Você vai morrer. Galileu dá uma recuada, pede desculpa, não foi bem assim, eu estava meio doido, ó, não é isso não, foi um erro, foi um equívoco, mas mesmo assim, eles prendem o Galileu e o Galileu passa o resto da vida em prisão domiciliar. E nessa prisão, o Galileu não tinha o que fazer, ele vai escrever um livro sobre mecânica. E é esse livro que vai dar origem, que vai iniciar os nossos estudos. E nesse livro ele postula, ele diz para nós, ele descobre que inércia é uma propriedade do corpo ficar do jeito que ele está. Então, se ele está parado, ele quer parar, quer ficar parado. Se ele está em movimento, ele quer ficar em movimento. Galera, muito cuidado. Ó, acendeu o sinal vermelho aqui. Isso é importantíssimo. Olha, presta bastante atenção. É muito comum as pessoas confundirem inércia com ficar parado. É muito comum as pessoas confundirem inércia com ficar parado. Isso não é verdade. Na inércia, os corpos ficam como eles estão. Se eles estão parados, eles continuam parados. É verdade. Mas, se eles estão em movimento, eles continuam em movimento. Só que é um movimento que não muda. Então, é um movimento que mantém a mesma trajetória, o mesmo caminho, e mantém a mesma velocidade. Então, é um movimento que não muda em nada. Ou seja, inércia é não mudar. Estou parado, fico parado. Estou em movimento, fico em movimento. E quem vai fazer a medida dessa inércia, quem vai dizer se um corpo tem mais inércia ou se um corpo tem menos inércia, é a massa. Então, a massa vai ser a medida da inércia do nosso corpo. E aí, o que vai acontecer? A gente pode definir
que a nossa velocidade, a nossa matéria é aquilo que tem inércia, ou seja, é aquilo que tem massa. Tudo que tiver massa, tudo que tiver inércia, vai ser matéria. Então, lembrando, para a gente fechar, para ficar claro, Galileu descobriu a inércia. A inércia é uma propriedade que diz que as coisas ficam do jeito que elas estão. Quem mede essa inércia é a massa. Todos os corpos que têm massa são matéria. Então, a matéria é tudo aquilo que tem massa e, portanto, tem inércia. Então, se eu pensar, bom, meu celular tem massa? Meu celular tem massa. Se ele tem massa, ele é matéria. Se ele é matéria, ele tem inércia. Beleza? Muito legal. Uma vez que ele entendeu isso, ele falou, bom, agora eu consigo começar a estudar o movimento. E aí ele teve uma sacada fantástica. As pessoas atribuem a relatividade ao Einstein, dizem que a teoria da relatividade foi do Einstein. Foi mesmo, mas antes do Einstein teve uma teoria que a gente chama de relatividade galileana, que foi de onde o Einstein partiu, foi o que o Einstein estudou para começar a teoria dele. Porque o Galileu, ele descobriu uma outra coisa além da inércia. Ele descobriu que quando você vai falar qualquer coisa, tudo que você observar, tudo que você for falar e descrever, depende do seu ponto de vista. Então, é você quem vai falar se aquela coisa está para a direita, se aquela coisa está para a esquerda, se está rápido, se está devagar. Tudo isso depende do seu ponto de vista, que em física a gente chama de referencial. O que é um referencial? Referencial é o ponto de vista segundo o qual nós tentamos entender e descrever o que está acontecendo com um corpo. Olha um exemplo. A gente tem esse ônibusinho aí e o ônibusinho está andando. O ônibusinho está andando. Olha em cima do ônibusinho uma flecha, indicando que ele está em movimento, né? Ele está em movimento e tem um garotinho sentado na beira da pista. Está ali sentado, olhando, vendo a banda passar, cantando coisas de amor, como diria Chico Buarque. Olha só, está sentadinho ali, quietinho, né? Dentro do ônibus vem uma moça ruiva, olha, uma menina ruiva. Olha que bonitinha a menina ruiva. Praticamente uma Mary Jane e ele um Peter Parker. Olha só. E ele sentado ali. Para ele que está sentado ali, a menina está em movimento, vindo na direção dele. Mas, para a senhora que está lá dentro do ônibus junto com a menina, olha uma senhora lá dentro do ônibus. Estão vendo lá? Uma senhorinha dentro do ônibus? Para esta senhorinha, a menina está em repouso. O que é movimento? O que é repouso? Vamos pensar daqui a pouco. Por que para ele está acontecendo uma coisa, para a senhorinha está acontecendo outra, se a coisa é uma coisa só, se é um momento só, se é mesmo instante? Porque eles estão em referenciais diferentes, cada um tem seu ponto de vista. Então, a senhora dentro do ônibus tem um referencial, ele fora do ônibus tem outro referencial. E aí, a gente vai definir um cara que a gente vai chamar aqui posição. O que é a posição? É a distância que o referencial está do corpo que eu estou olhando. Então, se eu pensar no referencial do rapaz, a distância entre ele e a mocinha ruiva é a posição da mocinha no referencial dele. A distância entre a mocinha ruiva e a senhora é a posição da mocinha no referencial da senhora. Observe, a distância entre ela e a senhora não muda, é a mesma. O ônibus está indo e a distância é a mesma. Se a distância é a mesma, significa que a posição não muda. Se a posição não muda, o corpo está em repouso. Então, para a senhora, ela está em repouso porque a posição dela não se altera. A distância entre as duas não se altera. Já para ele, sentado na beira da estrada, conforme o ônibus está vindo, a menina está ficando cada vez mais perto. Então, a distância entre ele e a menina está se alterando, está mudando. Significa que que o ônibus está em movimento. Então,
Posição, distância do referencial até o corpo. Se essa distância não mudar, o tempo está passando e essa distância não muda, corpo em repouso. Se o tempo passando e essa distância for mudando, ou diminuindo ou aumentando, corpo em movimento. Então agora a gente sabe o que é movimento. Então olha quanta coisa o Galileu deixou para nós. Então Galileu deixou para nós o que é movimento, Galileu deixou para nós o que é repouso, e o Galileu deixou para nós o que é matéria e o que é inércia e o que é massa. Olha quanta coisa. O cara era top, né? O cara era muito top. Então, o que vai acontecer aqui? Partindo desse movimento que está acontecendo, a gente vai dar uma olhadinha para a gente ter certeza como é que esse movimento acontece, tá? Então, vamos lá. Para que eu possa definir um movimento, eu preciso de 3 coisas. Preciso da posição, que é o lugar, que é essa distância ao referencial. E aí, se essa distância está mudando, eu estou em movimento. Tem uma rapidez para essa distância mudar. Esta rapidez com que a distância muda é o que eu vou chamar de velocidade. Quanto maior a velocidade, mais rápido a distância muda, mais rápido ou aproxima ou afasta. Quanto menor a velocidade, mais devagar a distância muda, mais demora para aproximar ou para afastar. E a gente tem a aceleração. A aceleração, ela vai dizer para mim quanto que a velocidade está mudando. Então, ela diz para mim como que a velocidade muda. Se a velocidade muda muito rápido, a aceleração é alta. Se a velocidade vai demorando muito para mudar, a aceleração é baixa. Tudo bem? São essas 3 grandezas que vão caracterizar o movimento para nós. E aí eu posso classificar esse movimento. Eu posso classificar esse movimento usando agora o que eu vou chamar de trajetória. O que é a trajetória? Trajetória é o desenho que o movimento faz quando ele está acontecendo. Esse desenho pode ser uma reta, e aí eu tenho um movimento retilíneo. Ou esse desenho pode ser uma curva, e aí eu tenho um movimento curvilíneo. Então, na trajetória, se eu tiver uma reta, eu tenho um movimento retilíneo. Se eu tiver uma curva, eu vou ter um movimento curvilíneo. Segundo a velocidade, eu posso dizer que um movimento é uniforme ou que ele é variado. O que é um movimento uniforme? Quando o valor da velocidade não mudar. Então, eu tenho uma velocidade, ela tem um valor. Se esse valor não mudar, for sempre o mesmo em todos os pontos, esse movimento é um movimento uniforme. Agora, se esse valor mudar ao longo do caminho, eu tenho um movimento variado. Por exemplo, imagina que você está na Dutra. E aí você tem um trecho lá que você mantém o carro na mesma velocidade, a velocidade não muda. Você tem um movimento uniforme, o carro vai sempre na mesma velocidade. Aí você vê um carro na sua frente, precisa frear. O que acontece com a sua velocidade? Ela começa a diminuir. Se ela começa a diminuir, começou a mudar o valor. Se começou a mudar o valor, o movimento passou a ser variado. Então, onde a velocidade fica igual, fica constante, movimento uniforme. Onde a velocidade começa a mudar, ou diminuir, ou aumentar, movimento variado. E aí eu combino essas 2 coisas. Então, eu posso dizer que existe um movimento que ele é retilíneo, porque o desenho do movimento é uma reta, e é uniforme, porque a velocidade é sempre a mesma. E existe um movimento que é retilíneo e variado, ou seja, ele acontece numa reta e a velocidade vai mudando, né? Então, eu vou classificar os movimentos. No ensino médio, na prova do Enem, aparecem 3 tipos de movimento interessantes. O MRU, o MRUV e o MCU. O MRU é o movimento retilíneo uniforme. O nome já está dizendo, ó, retilíneo, então o desenho dele é uma reta. Uniforme, então a velocidade dele é sempre a mesma. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Se ele é retilíneo, o desenho, a trajetória, continua sendo uma reta.
Só que agora ele é variado, então ele está mudando. Mas ele é uniformemente variado, então ele muda, a velocidade muda sempre a mesma coisa. Então, de 1 em 1 segundo, ela muda 10 metros por segundo. De 2 em 2 segundos, ela muda 5 metros por segundo. Então, ela muda sempre a mesma coisa. Movimento retilíneo, uniformemente variado. E o que a gente vai chamar de movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? Ou curvilíneo uniforme. Ele faz uma curva, por isso ele é circular ou curvilíneo, mas a velocidade é sempre a mesma, por isso ele é uniforme. Né? Então, esses são os tipos especiais de movimento que podem aparecer para vocês lá. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme. Até aqui, beleza? Vamos fazer uma revisão rápida? Vamos fazer um fechamento rápido? Vamos retomar então, ó, rapidinho para não ficar nenhuma dúvida. A física estuda tudo, o que a gente chama de universo. O que é o universo? Tudo o que existe. Tudo o que existe de concreto, a física estuda. Nesse universo, nessas coisas concretas, nessas coisas reais, a gente tem um grupo de coisas que a gente chama de matéria, um grupo de coisas que a gente chama de energia. O grupo que a gente chama de matéria, ele tem uma característica, uma propriedade chamada inércia. Então, ele quer sempre ficar do jeito que ele está. Se ele está parado, quer ficar parado. Se ele está em movimento, ele quer ficar em movimento. Já o grupo de coisas que a gente chama de energia, eles geram mudança, eles geram transformação, mas eles não têm inércia. A inércia é medida pela massa. Então, a massa, quanto maior for a massa, mais inércia o corpo tem, mais vontade de ficar parado ele tem, mais difícil para mudar ele de situação. Matéria é tudo que tem massa. Beleza? Aí, a gente foi descobrir que existe um negócio que a gente vai chamar de referencial. O que é o referencial? O referencial, ele é aquele ponto de vista que eu vou usar para dizer o que está acontecendo. Então, eu tenho lá um referencial, eu vou definir um referencial, e a partir desse referencial, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma porta, pode ser o mouse do computador, pode ser a lâmpada, posso ser eu, pode ser qualquer coisa. E eu vou descrever a partir dali. O que eu faço? Bom, eu quero que o meu referencial seja a porta. E eu quero saber o que eu vou chamar de posição. O que é a posição? É a distância que cada coisa está da porta. Então, você tem uma porta aí, você está agora assistindo essa aula, você tem uma porta e você olha para essa porta e olha para tudo que você tem aí perto de você. A distância de todas essas coisas para essa porta é a posição em relação à porta. Se eu mudar o referencial, eu não quero mais a porta. Cansei da porta. A porta é chata. A porta só abre e fecha. Não quero a porta. Quero a lâmpada. Então, você está aí, tem uma lâmpada em algum lugar aí iluminando você. O que você vai fazer? Você pega, pensa, qual é a distância dessa lâmpada para cada uma das coisas? Essa distância para cada coisa é o que a gente chama de posição. Posição, então, é a distância de algo a um referencial. Se essa posição mudar conforme o tempo passa, aquele corpo está em movimento. Se essa posição for a mesma, aquele corpo está em repouso. No movimento, você vai considerar a posição, que é essa distância, você vai considerar a velocidade, a rapidez com que essa posição muda, você vai considerar a aceleração, como essa velocidade pode mudar. E aí a gente vai classificar esses movimentos, tanto pela trajetória, que é o desenho que ele faz, quanto pela velocidade, se essa velocidade muda ou não muda. Então, eu vou classificar pela trajetória em retilíneo e curvilíneo, vou classificar a velocidade em movimento variado ou movimento uniforme.
E aí a gente tem os movimentos especiais. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme. Beleza? Olha aqui um exemplozinho. Esse caiu no Enem em 2014, tá? Então, lá no Enem de 2014 caiu esse exemplo, caiu esse exercício aí, ó. Para entender o movimento dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal. Galileu, ó, falando do Galileu. Lembra do Galileu? Quase botaram fogo nele? Então, Galileu. Então, para entender o movimento dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos, inclinados, sem atrito, com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação. Na descrição do experimento, quando a esfera é abandonada para descer um plano de um determinado nível, ela sempre atinge o plano ascendente, no máximo um nível igual àquele que foi abandonado. Então, ela desce dessa linha pontilhada, ela desce de um lado, independente da inclinação na outra linha pontilhada, ela vai subir sempre até a linha pontilhada. Desce de novo e ela fica ali presa, vai e vem. Se o ângulo de inclinação de subida, ou seja, o que está aqui à esquerda, for reduzido a zero, então ele vai ficar no plano. O que vai acontecer com a esfera? Se ela não sobe mais, a hora que ela descer, o que a inércia fala? Ela está em movimento, ela vai querer continuar em movimento. Então, por inércia, ela vai continuar em movimento. Resposta A. Por quê? Se é por inércia, o que eu falei? Na inércia fica tudo igual. Não muda a velocidade, não muda o desenho. Então, ó, manterá a velocidade constante. Certo? Então, esse caiu no Enem de 2014. Na versão do Enem de 2014. Bom, Galileu falou tudo isso. Galileu foi fantástico. Galileu deixou aí um monte de coisa para a gente podia ficar aqui um tempão falando só do Galileu e das descobertas dele, entre elas a luneta, que é uma descoberta muito legal. Também descobriu os anéis de Saturno, e Galileu fez um monte de coisa. Mas a gente precisa seguir adiante, porque nem só de Galileu é feito o Enem. E aí a gente chega no tiozinho aqui, que todos vocês já ouviram falar e que a maioria de vocês devem ter um ódio mortal. Sir Isaac Newton, é esse cara que está aí na foto para vocês verem. Olha a fotinho dele aí. Sir Isaac Newton, dono dessas longas cabeleiras loiras. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar o trabalho do Galileu. Então, o Newton vai melhorar o trabalho do Galileu. O que o Newton vai fazer? O Newton vai olhar e vai pensar o seguinte: se as coisas querem ficar do jeito que elas estão, por que elas não ficam? O que faz uma coisa mudar, já que a tendência natural, já que por inércia, como disse o Galileu, elas querem ficar do jeito que elas estão? O que faz a velocidade mudar e o carro ir mais rápido ou o carro ir mais devagar? O que faz uma coisa que está parada, de repente, se mexer? Se a inércia diz que ela quer continuar do jeito que ela está, alguma coisa está acontecendo. Bom, Newton pensa que, para que ocorra uma mudança, precisa haver uma força. Ele vai chamar esse cara de força. O que é força? Força é uma ação de um corpo sobre outro que ocasiona uma mudança no movimento ou na forma. Então, todas as vezes que você aplica uma força sobre algo, ou você altera o movimento, ou você altera a forma desse algo. Por exemplo, arranca uma folha do seu caderno e ó, amassa. Você aplicou uma força na folha e a força mudou a forma da folha. A folha era plana, virou uma bolinha. Se alterou a forma. Agora pega essa bolinha e taca na parede. Então a bolinha estava parada na sua mão, a hora que você fez a força, ela entrou em movimento, ela mudou a velocidade dela. Então o Newton percebeu que para as coisas alterarem, elas precisavam de um cara chamado força. Mas força é uma ação, é algo que é feito sobre o corpo, é algo que um corpo faz sobre o outro. Então, quando o He-Man grita, eu tenho a força, ele está completamente errado, ele não tem porcaria nenhuma. Por quê? Porque ele não pode ter uma ação. A ação é algo que você faz, não é algo que você tem. E a força é isso, é algo que você faz. Mas então o que o He-Man tem? A gente já vai descobrir. E aí, pensando nesse conceito de força, olhando para essa ideia das forças, o Newton começa a pensar. E aí ele vai enunciar as famosas leis do movimento. São 3 leis.
Princípio da inércia, princípio da ação e reação, princípio fundamental da dinâmica. Então a gente tem a primeira lei, ele fala o seguinte: bom, para algo mudar, eu preciso de força. Se não tiver força, não muda. Simples assim. Se não tiver força, não muda. Pô, então se um corpo estiver em movimento, se nenhuma força agir sobre ele, ele vai continuar em movimento. Ou, se agirem forças, mas se as forças se anularem, se a soma dessas forças for zero, ou seja, a resultante, o que é resultante? Resultante é soma. Então, a resultante de forças, soma de forças, for zero, nada vai acontecer com esse corpo. Porque, por inércia, ele fica do jeito que ele está. E aí ele formula a primeira lei, o princípio da inércia. Se a resultante de forças aplicada sobre um corpo for nula, esse corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme. E a partir daí, olha o Newton vai falar então, aí a gente tem o Newton voltando para a definição do Galileu e melhorando essa definição, dizendo, olha, massa é a quantidade de inércia de um corpo, mas esse corpo precisa ocupar um espaço, precisa ocupar um lugar, que a gente vai chamar de volume. Então eu vou dizer que matéria é tudo que tem massa, tem inércia, e também tem volume, ou seja, tudo que apresenta densidade. Então o Newton vai trabalhar com essa ideiazinha aí, certo? Então para ele é muito simples, se tem força tem mudança, se não tem força não tem. Só que ele não pensa só na força, ele pensa num cara chamado resultante, que é a soma de todas as forças. E ele vai dizer o seguinte, se a resultante é zero, é como se não existisse forças. O corpo, por inércia, fica do jeito que ele está. E qual é o jeito que ele está? O movimento tem que ser sempre igual, o movimento não pode mudar. Qual é o movimento que não muda? Movimento retilíneo uniforme. Porque a trajetória é uma reta, e uma reta é sempre uma reta, e a velocidade dele não muda. E aí o Newton para e fala, tudo bem, mas e se tiver força? E se a resultante não for zero? Bom, se a resultante não for zero, então alguma coisa vai mudar. O que muda ali? A velocidade. E aí, se a gente voltar lá agora há pouco, a gente vai lembrar aqui, o que faz a mudança da velocidade? Quem faz a mudança da velocidade, quem mede a mudança da velocidade é a aceleração. Então, o Newton vai dizer para nós que a soma de todas as forças, quando você soma todas as forças, essa soma é igual a m vezes a massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Olha esses carrinhos. Olha esses carrinhos. Olha que coisa interessante esses carrinhos. Veja que eu tenho a mesma força aplicada sobre os três carrinhos. Percebem que a flechinha da força é a mesma nos três? Quanto mais leve, quanto menor a massa, menor a inércia. Menos vontade de ficar do jeito que está. Mais fácil para ele se modificar, para a velocidade se modificar. Então, no carrinho mais leve, que é o lá de cima, a aceleração, olha a flechinha da aceleração, é maior. Porque como ele é mais leve, ele tem menos massa. Se ele tem menos massa, ele tem menos inércia. Se ele tem menos inércia, ele tem menos dificuldade para mudar do jeito que ele está. Agora, olha o caminhão lá embaixo. Olha a flechinha da aceleração na frente do caminhão. Ela é bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Por quê? Porque como a massa é muito grande, o caminhão vai devagarzinho. Ele vai tendo que ir devagarzinho. Certo? É mais difícil mudar a velocidade dele. A inércia dele é maior. Por fim, Newton observa também o seguinte: toda ação corresponde a uma reação, mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. O que quer dizer isso? Quando uma força é aplicada sobre algo, quando alguém faz uma força sobre algo, então, força é uma ação, precisa de dois corpos. O corpo A atua sobre o corpo B. Então, ele faz uma força. Ao mesmo tempo, o corpo B faz a mesma força no corpo A. Olha as menininhas. Quando a menininha de verde faz uma força na menininha de amarelo, empurra ela, é como se automaticamente a menininha de amarelo empurrasse a menininha de verde.
Olha que coisa louca, né? Sempre que você faz alguma coisa sobre algo, sempre que você aplica uma força sobre algo, esse algo aplica uma força sobre você. Simples, é só dar um tapa na parede. A hora que você dá um tapa na parede, o que que acontece? Você fez uma ação sobre a parede devolve essa ação sobre você e por isso que a sua mão dói. Então eu estou sentado aqui dando aula para vocês. Tem um peso que está me empurrando para baixo. Então eu estou empurrando a cadeira para baixo, com um peso. Ao mesmo tempo, a cadeira me empurra para cima, com uma normal. Então, pela terceira lei, todas as vezes que um corpo faz uma força, o corpo que está sofrendo essa força devolve a força para quem fez. Mesmo módulo, mesma direção, ou seja, mesmo valor. Então, se eu fiz uma força de 10 newtons, eu recebo a mesma força de 10 newtons. Se eu fiz uma força de 15 newtons, eu recebo a mesma força de 15 newtons. Se eu fiz a força na horizontal, a força volta na horizontal. Se eu fiz a força na vertical, a força volta na vertical. Então, mesma direção, mas sentidos opostos. Se a menininha de verde empurrou a de amarelo, então a de amarelo empurra a de verde. Uma empurra a outra. Isso foi o que o Newton falou para nós com relação às forças. Isso foi basicamente o que o Newton nos deixou em relação às forças. Então a gente tem agora aqui o Newton, o Galileu deu aquela ideia para nós e em cima da ideia do Galileu o Newton melhorou. Então o Newton, físico inglês, ele vai dizer para nós que por inércia as coisas ficam como elas estão. Por que elas modificam então? Elas modificam porque elas sofrem ação de uma força. Beleza? Essa força é uma ação que um corpo faz sobre outro. Então é algo entre dois corpos, é uma ação. Se eu pensar em termos de força, eu posso pensar em termos de soma de forças ou de resultante de forças. A resultante de todas as forças me dá o valor da força total. Se esse valor for zero, nada muda no corpo. Se ele estiver parado, ele continua parado. Se ele estiver em movimento, ele continua em movimento. Mas um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um movimento em que nada muda. Mas, se a resultante de forças for diferente de zero, aparece uma aceleração. E essa aceleração faz com que a velocidade desse corpo mude. Então, eu passo a ter um movimento variado. Lembram da classificação dos movimentos? Passo a ter um movimento variado. E esse movimento variado vai ser para aumentar a velocidade ou para diminuir a velocidade. Não importa, importa que ela mude. O que vai acontecer daí? Seguindo esse raciocínio, nesse caso, a resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Por fim, a gente tem a terceira lei de Newton. A força é uma ação que um corpo faz sobre outro. Beleza? Então, o corpo que faz a ação também sofre uma reação, que ela é igual. Tem a mesma valor, mesma direção, porém tem sentidos opostos. Então, a força que é feita sobre o corpo vai ser devolvida para quem faz. Olha que coisa interessantíssima. Então, a hora que uma menininha empurra a outra, lá no nosso desenho, as duas saem andando porque um fez forças, a menina de verde fez força sobre a de amarelo, ação, a de amarelo devolve essa força para a de verde, reação. E aí a gente chegou lá, beleza. Então a gente já falou da matéria e a gente já falou de como essa matéria pode sofrer transformações. A gente já falou de como essa matéria pode sofrer transformações. E aí, como é que essa matéria vai sofrer? Como é que essa transformação vai acontecer? Essa transformação é o que eu vou chamar de trabalho. O trabalho de uma força
É a transformação, é a modificação que essa força é capaz de ocasionar. Então, a hora que eu falo, olha, apliquei uma força sobre um corpo e empurrei esse corpo. Esse empurrão é o trabalho. Essa distância que esse corpo andou é o trabalho. E esse trabalho ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser mecânico ou ele pode ser termodinâmico. A força pode mudar de posição quando eu tenho um trabalho mecânico. Eu altero de posição, tiro de um lugar a partir de uma força e levo para outro. Tenho um trabalho mecânico. Ou eu posso ter um trabalho termodinâmico, quando eu tenho alteração de volume, de forma. Então, eu tenho uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, terminei de tomar minha latinha de Coca-Cola, amasso a latinha inteira. Esse amassar a latinha é um trabalho termodinâmico. Eu ocasionei uma mudança na latinha, ela agora ficou toda amassada, só que essa mudança foi uma mudança de forma. Então, mudou a forma, trabalho termodinâmico. Diferente de quando eu pego a latinha de um lugar e levo para o outro. Aí eu tenho uma mudança de posição, aí eu tenho um trabalho mecânico. Só que para realizar esse trabalho, o corpo tem que ter energia. Olha que coisa louca. Ele tem que ter uma quantidade dele que a gente chama de energia, que é essa coisa que possibilita ocasionar a mudança. Lembra que a gente falou lá no primeiro momento, lá no primeiro slide, que o universo era dividido em matéria e energia? A matéria é aquilo que a gente tem de concreto, que tem massa, e a energia é o que permite essa matéria sofrer transformações. Qualquer tipo de transformação. Está com o olho aberto, fecha o olho. Fechou o olho? Muito bom. Houve alguma mudança em você? Houve. Você estava enxergando e deixou de enxergar. Então, houve uma mudança, houve uma transformação. Se houve uma transformação, foi feito um trabalho. Se foi feito um trabalho, havia uma energia. Então, fechar o olho tem um gasto de energia. Todas as vezes que aconteceu uma transformação, essa transformação é o trabalho. E para que ele aconteça, ou eu gasto ou eu ganho energia. Alguém tem que perder energia, tem que entrar energia na jogada. É ela que vai possibilitar o trabalho de ser feito. A energia. Só que tem um negócio muito interessante. Descobrimos que a energia não pode ser nem criada, nem destruída. Ela só pode ser transformada. Como assim ela só pode ser transformada? Que história é essa de transformar? Então, a energia, ela é que nem um ator. Um ator, dependendo do personagem que ele vai fazer, ele veste um figurino. Não é isso? A energia é a mesma coisa. Dependendo do fenômeno, dependendo da transformação que ela faz, a gente diz que ela tem um determinado sobrenome. Então, a transformação que afeta meus olhos é energia luminosa. A transformação que afeta meus ouvidos, energia sonora. A transformação do movimento, está parado, começa a correr, ou está correndo, fica mais rápido, mais devagar, energia mecânica. A transformação que acontece quando a madeira começa a entrar em combustão e virar cinzas. Energia térmica. Então, conforme a transformação que estiver acontecendo, você dá um sobrenome para a energia. Mas energia é uma coisa só. Então, a quantidade total de energia tem que ser sempre a mesma. O que aconteceu no nosso universo? Aconteceu um troço chamado Big Bang, que foi o começo de tudo, que liberou energia para nós, que deu uma certa quantidade de energia para nós. Dessa quantidade de energia, as estrelas pegaram um pouco para transformar matéria. Então, as estrelas, elas estão fazendo elementos da tabela periódica. O que a gente tem na tabela periódica? O que as estrelas fazem? Elas pegam um monte de prótonzinhos e nêutrons e vão grudando para formar os elementos da tabela periódica. Por isso que elas brilham, usando a energia que elas pegaram desse Big Bang. Quando elas fazem isso, elas liberam essa energia. As plantas pegam essa energia e transformam em energia química, que fica nelas, que agora virou alimento. O ser humano vai lá, come esse alimento. Com essa energia que ele absorveu do alimento, ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer. Vai correr, vai dormir, vai dar aula, vai estudar, vai fazer tudo. Então percebam que a energia começou lá no Big Bang,
foi pega pelas estrelas, as estrelas transformam em energia luminosa, as plantas pegam, transformam em energia química que fica no alimento, aí o ser humano come esse alimento e faz o que ele tem que fazer. Não só o ser humano, qualquer animal. Então a energia ela vai se transformando. E aí a gente tem as várias formas. Então a gente tem o que a gente vai chamar de energia mecânica, que é a que está relacionada ao movimento, energia térmica, que é a que está relacionada à agitação das moléculas do corpo. Então, conforme as moléculas se agitam, você tem energia térmica. Energia elétrica, que está relacionada com o movimento dos eletrõezinhos. Energia química, que está relacionada às ligações químicas que fazem as coisas, como os átomos se ligam, se juntam para construir todos os materiais que a gente tem. Energia nuclear, que está relacionada com o juntar prótons e nêutrons para fazer o núcleo do átomo. Energia sonora, que está relacionada com o movimento de partículas do meio que afetam o nosso ouvido. Energia luminosa, que está relacionada à luz. E aí a gente podia ter várias outras aqui, dava para a gente colocar aqui outras aqui, essas são as mais importantes. E delas a gente vai trabalhar então, olha lá, energia mecânica relacionada a movimento, energia térmica relacionada a movimentos de átomos e moléculas, energia elétrica, movimento de cargas, energia química, ligações entre os átomos, energia nuclear, ligação entre os componentes do núcleo, energia sonora, movimento capaz de afetar a audição e energia luminosa relacionada à luz. Nós vamos pegar para a gente falar um pouquinho a energia mecânica. Tudo bem? Então, quando o He-Man grita, eu tenho, o que o He-Man tem? O He-Man não tem a força, porque força é uma ação. Mas o He-Man tem energia. Ele tem muita energia que permite que ele faça muita força. Porque é isso. Eu tenho energia, energia permite que eu faça força, a força gera uma mudança que eu chamo de trabalho, e esse trabalho altera a quantidade de energia. Esse é um grande ciclo. Enquanto tem energia para esse ciclo acontecer, ele vai acontecendo. A hora que não tem mais energia, ele para. No nosso caso de seres humanos, o que acontece? Eu estou fazendo, então eu tenho que pegar, tenho que me alimentar para continuar funcionando. Se eu não me alimento, a energia acaba, o ciclo para, morri. Né? O carro, preciso colocar gasolina para ela dar energia para ele funcionar. Acabou a energia, ele para de funcionar. Então é sempre isso. A energia que vai possibilitar que as forças aconteçam e que as forças gerem os seus resultados. Vamos falar um pouquinho de um tipo de energia muito especial que com certeza vai aparecer lá para vocês, que é a chamada energia mecânica, energia do movimento. Essa energia mecânica, ela pode ser dividida em dois grupos. O que a gente vai chamar de energia potencial, que é o movimento que pode vir a acontecer. Então, é um movimento que está guardado, que pode acontecer, ele fica guardado, ele pode acontecer ou por causa da gravidade, aí eu tenho energia potencial gravitacional, ou por causa de uma deformação, quando você aperta, por exemplo, uma bola, ela aperta, quando você solta, ela volta. Então, esse movimento da deformação, porque a deformação quer voltar ao estado original, energia potencial elástica, ou quando você coloca duas cargas elétricas próximas e solta, ou elas vão se atrair ou elas vão se repelir. Então a gente chama de energia potencial elétrica. Observe que nesses três casos o movimento fica ali só esperando para acontecer. Tem alguma coisa segurando, então você coloca lá uma bola numa rampa e coloca alguma coisa segurando. A bola está ali na rampa, esperando que o movimento aconteça. A hora que você tira, o movimento acontece. Né? Então, por isso, energia potencial é aquela que está esperando o movimento acontecer. E a energia cinética, que é aquela do movimento que está acontecendo. Na energia cinética, o movimento está acontecendo. A energia cinética, a fórmula dela, mv² sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Na energia potencial elástica, na energia potencial gravitacional,
massa vezes a aceleração da gravidade vezes altura. Então, quanto mais alto o cara tiver, mais energia ele vai ter, mais movimento ele ganha quando ele cai. Quanto mais baixo ele tiver, menos energia ele tem, por isso ele ganha menos movimento, tá? E energia potencial elástica, kx² sobre 2. K é o que a gente chama de constante elástica, o exercício vai te dar. E x é a deformação, é o quanto aquele corpo foi esticado ou o quanto aquele corpo foi comprimido. Então, o que vai acontecer dentro disso? A energia potencial ela vai se transformando em energia cinética. Então, olha o que está acontecendo aqui no nosso gráfico. No nosso gráfico, eu tenho aqui uma quantidade, um bloquinho aqui que está lá no alto, tem uma altura grande. Então, ele tem muita energia. Aí, conforme eu solto, o que vai acontecendo com ele? A altura dele vai diminuindo. Se a altura vai diminuindo, ele está perdendo energia potencial. Mas lembra que a energia não pode sumir? Se ele está perdendo energia potencial, ele tem que estar transformando em outra forma de energia. Então, ele está transformando em energia cinética. Por isso que as coisas vão ficando mais rápidas conforme elas vão descendo. Porque ao descer, elas perdem altura, então elas perdem energia potencial gravitacional. E aí essa energia vai sendo transformada em energia cinética. Por isso que elas vão ficando cada vez mais rápido. Tá? Então, há uma transformação de energia potencial gravitacional para energia cinética. Olha o exemplozinho aí, que caiu em 2006, na versão do Enem de 2006. A figura a seguir ilustra uma gangorra de brinquedo feita com vela. A vela é acesa nas duas extremidades e, inicialmente, deixa-se uma das extremidades mais baixa que a outra. A combustão da parafina na extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente. A parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, que ocasiona uma inversão. Então é uma gangorra, né? Ela vai fazer assim. Enquanto a vela queima, oscilam as duas extremidades. Nesse brinquedo, observa-se a seguinte sequência de transformações. Bom, eu tenho uma energia que está guardada, armazenada na parafina. Então, eu tenho um processo químico aí que é a combustão da parafina. Aí, o que acontece? Essa combustão vai ser transformada em energia potencial gravitacional. Ela vai subir. Depois, ela entra em movimento e se transforma em energia cinética. Então, seria a resposta A. Tudo bem? Seria a resposta A. Olha esse outro caiu em 2011. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um salto de atleta são representadas na figura. Então, o rapazinho vem correndo, põe a varinha no chão, a varinha joga ele para cima e ele cai. Desprezando-se as forças dissipativas para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservado, é necessário que... Então, para que ele vá o mais rápido, ele tem que ter o máximo de energia lá embaixo, tem que ter o máximo de velocidade. Então, seria a resposta A. A energia cinética, representada na etapa 1, seja convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. Por quê? O que acontece? Ele vem correndo, velocidade, energia cinética. Aí ele sobe, altura, energia potencial gravitacional. Caiu num colchão deforma, energia potencial elástica. Então, na etapa 1 ele tem energia cinética, na etapa 3 ele tem energia potencial gravitacional, na etapa 4, energia potencial elástica. Então, seria a resposta A. 2012, esse é do Enem de 2012. Carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles, aos movidos por corda,
em que uma mola no seu interior é comprimida, ó, corpo sendo comprimido, mudando de forma, energia potencial elástica. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento. Então, elástica vira cinética, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho também é verificado em resposta E, uma atiradeira, um estilingue, onde você puxa energia potencial elástica e solta energia cinética. Bom, pessoal, mais ou menos é isso. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham dado uma lembrada. Lembrem-se, não é uma prova que vocês precisam ficar guardando fórmulas, é uma prova que vai ser mais contextualizada, vai ser mais, né, vão tentar olhar mais para o que vocês estão fazendo, para como vocês estão relacionando esses conceitos. Então, quais são os conceitos importantes que a gente viu aqui? Conceito de matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Conceito de energia, tudo que permite uma mudança, uma transformação. Conceito de força, ação de um corpo sobre outro para alterar seu estado de movimento ou forma. Conceito de movimento, quando a posição do corpo muda. Então, esses são conceitos que são importantes porque provavelmente podem aparecer lá. Vão com calma, vão tranquilos. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova. E boa sorte para todos vocês. Um grande abraço para todos.